Então a gente percebe que a defesa cristã nasce devido à necessidade, né? Necessidade. A gente vê que a igreja sempre precisou da apologética da defesa cristã, inclusive está na Bíblia, né? 1 Exato. Pedro 3,15. Exato. Estáis preparados para responder a todos. Responder ali no grego é apologia, que significa apologia, defesa. Paulo era apologista, né? Exato. Pedro, Jesus, o maior apologista, refutava os fariseus, os saduceus, né? E nós devemos ser também apologistas, né? Se queremos ser um verdadeiro cristão no sentido de evangelizar, de levar a palavra, né? Podemos até chamar de crítica construtiva. Há pessoas que dizem que não existem, mas, por exemplo, se nós formos ver o capítulo 23 de Mateus, o capítulo todinho, Jesus criticando os fariseus, os escribas, mas não na questão de simplesmente ofender, mas reprovando as doutrinas falsas ao qual eles praticavam. Justamente. Por que você acha que a apologética ela é tão menosprezada hoje nas igrejas, né? A apologética hoje, apologistas não são bem vistos. Você para ministrar um estudo de defesa cristã contra seitas hoje numa igreja é uma dificuldade. Os pastores não querem, as pessoas também não querem ouvir citar nomes, não querem que fala das pessoas achando que a gente está julgando. Por que você acha que essa dificuldade tão grande hoje nas igrejas cristãs para aceitar a defesa cristã? Ainda existe aqueles pensamentos antigos, né? Jesus disse, não podemos julgar, né? No capítulo 7 de Mateus. Mas também Jesus, em João 7, versículo 24, ele fala, julgai segundo a reta justiça. E onde nós encontramos a reta justiça? Na palavra de Deus, né? E devido a isso, existem muitos, a maioria dos evangélicos, conhecem pouco das Escrituras Sagradas. E podemos perceber, como eu falei, apologética, que tem a ver com crítica construtiva, a maioria do que os profetas escreveram, do que Moisés escreveu, do que Jesus disse e foi registrado pelos apóstolos, do que estão nas cartas apostólicas, falam muito sobre defesa da fé, reprovando doutrinas heréticas que eram já infiltradas no meio cristão, né? E hoje em dia não se concorda em fazer isso porque diz, não, é falta de ética citar nomes. Mas Paulo, por exemplo, ele dizia, citava nomes tanto na área positiva como na área negativa. Ele chegou a falar, Alexandre o Latoeiro causou-me muitos males, fulano e ciclano naufragaram na fé, e assim por diante. Quando era para elogiar, ele elogiava. Mas quando era para citar nomes de pessoas que prejudicavam o cristianismo, ele também citava. Mas hoje se diz que é errado, né? E aprendemos com o próprio apóstolo Paulo e com Jesus também, que devemos citar justamente para prevenir o povo de Deus, né, de novidades que a primeiro plano parecem até bonitas, né? Paulo, quando chegou em Atenas, ele conheceu muita gente ali, pessoas que estavam interessadas em ouvir novidades, né? Então, sendo uma coisa nova, bonita, diferente, vamos conhecer, né? Vamos praticar, né? Mas sem saber se realmente existe base nas Escrituras. A tradição, né, da igreja evangélica ela não é uma tradição apologética, né? Infelizmente não. É bem diferente dos pais da igreja. Né? Os pais da igreja, você pega os livros dos pais da igreja, para muitos hoje seria radicalismo da maneira como eles eram. Mas eles defendiam a fé cristã de uma maneira espetacular, maravilhosa. Tanto é que os livros deles, grande parte são apologéticos, né? Eles defendiam perante o Império Romano, os imperadores, aqueles que se opunham ao cristianismo bíblico e histórico. E hoje, uma mudança tão radical, né? As pessoas desconhecem até os pais da igreja, suas literaturas, desconhecem os homens que defenderam a fé cristã durante as décadas, durante os séculos. Que mudança radical, hein, José Luiz? É questão de, como se diz, de comodismo, né? Questão de o que agrada a maioria é melhor para não ser mal visto. Isso te preocupa como um pesquisador, um defensor da fé cristã? Isso te preocupa
Como serão as novas gerações aí da igreja? Isso te preocupa? E muito, né? Nós ficamos pensando como será daqui a 10, 15, 20 anos, que a maioria não se preocupa em defender a igreja, né, de falsas doutrinas, né? E muitos estão sendo perdidos para seitas, para heresias. Por exemplo, cada 10 testemunhos de Jeová, 4 já foram evangélicos. E assim por diante, né? E, infelizmente, a tendência é piorar. Tem muitos que às vezes continuam no meio evangélico, mas crendo, pregando e ensinando doutrinas que não têm base nas Escrituras. Infelizmente, a tendência é piorar. Você acha que haverá mudanças da igreja que segue aí? Nós já estamos no ano de 2009, vamos entrar em 2010, 2015, e vai seguir aí as novas gerações da igreja. Você acha que haverá mudanças? Você acha que o Espírito de Deus poderá movimentar pessoas? Líderes poderão ser impactados com a defesa cristã? Ou a igreja vai se apostatar mais ainda? O que você acha do seu ponto de vista sobre o quesito defesa cristã? O que você acha que vai haver aí no futuro da igreja aí? Eu acredito que não questão de ser, como se diz, pessimista ou realista, mas de acordo com as Escrituras e com os fatos, né, a tendência é piorar, mas como aconteceu nos dias de Elias, que ele ficou desanimado, ao ponto de achar que só sobrou ele de profeta do Deus vivo, o Senhor falou, ainda existem 7.000 que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Então podemos até pensar que somos poucos, que somos uma gota no oceano, mas temos a certeza que ainda Deus, como tem nos dado graça para falar o que o povo precisa ouvir, há de levantar outros para continuar transmitindo a verdade, tanto para aqueles que estão no meio cristão, como aqueles que ainda estão fora. Bem, queridos irmãos, esse vídeo é feito para vocês evangélicos. Nós somos cristãos também, cristãos evangélicos. Fizemos mais essa entrevista com meu grande amigo aqui, José Luiz, o causador de eu me envolver com a causa apologética. Você se sente orgulhoso de ter um discípulo aí? É um discípulo que eu posso dizer que cresceu mais do que eu, né? Se desenvolveu mais e acho que até foi mais longe em questão de trabalhar em outras áreas, geograficamente dizendo, e isso é um orgulho, né? Na escola dominical já teve irmãos que falaram que aprenderam comigo e hoje são professores também, e não foi nenhum e nem dois casos, mas que possamos ter aquele sentimento que Jesus ensinou, depois de fazermos tudo o que nos foi mandado, ainda temos que dizer que somos servos inúteis, temos que ir além do que nos é mandado. Tudo o que fizermos para o Senhor Jesus é pouco. Amém. Queridos irmãos, eu sou o pesquisador e apologista Marcos Lopes, e este é meu amigo José Luiz, pesquisador e ministro, e nós estamos aqui na cidade de São Paulo, capital. Se vocês quiserem saber mais sobre apologética, se interessarem mais em querer saber sobre esse assunto tão maravilhoso, deixamos os nossos telefones, nossos contatos, para que você possa entrar conosco. Visitaremos sua igreja e, se você quiser ou não, citaremos nomes dos falsos mestres e os falsos profetas. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.